Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. Meu nome é Hugo Tati, estamos aqui em mais um episódio desse podcast chamado É Proibido Remar. Provavelmente, inclusive, última gravação do ano, né? Não sabe. Aí vai ficar aí como surpresa. Se der vontade, a gente grava mais alguma coisinha para vocês. Hoje a gente tem, casa lotada. Né? Antes de apresentar, chamar meus camaradas aqui, só aquele lembrete de sempre, seguir a gente nas redes sociais, na porra toda, É Proibido Remar. Se inscreve também no YouTube, ativa a sinetinha, deixa o like, espalha a gente aí nas redes, no Twitter, Instagram. Só não estamos no TikTok ainda, mas esse dia vai chegar. Então, chamar meus camaradas de bancada. Hoje, muita felicidade de ter casa cheia aqui nos estúdios online Carlos Castilho. E vou começar por ninguém menos, ninguém mais do que Deus. Deus está de volta. Fala aí, Cassano. Fala, galera. Bom momento aí para todo mundo. Que saudade que eu tava de reaparecer aqui. Vocês sabem, né? A gente tem essa conexão forte aí desde lá do início, então me mudei para a Holanda aí nas incompatibilidades de horário durante a semana, que a gente costuma gravar à noite, e aí eu não tenho conseguido participar, mas esse último aqui mais que especial, a gente gravando no final de semana, não podia estar de fora dessa, né? Vamos falar um pouquinho aí desses rumores todos de contratações e fazer esse balanço da temporada do Fluminense aí junto. Boa, bom demais ter você aqui. E depois de Deus, quem sabe mais? A voz da experiência, Eduardo Bulhões. Fala, Edu. Boa noite, amigos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês gravando. Prazer especial essa noite aí por estar gravando aí com meu irmão Gabriel Cassano, diretamente da Holanda. E é isso, mais uma rodada aí de pitacos, palpites e fazer o resumão do ano 2020. Boa. E chamar agora o terceiro que sabe mais, que é o único que estuda nesse podcast, para falar a verdade, né? Jonathan Machado. Fala, John. Olá a todos e todas. Olá, companheiros de bancada. Primeira vez que eu gravo com Deus. É uma honra. Esse dia de casa cheia aqui, no apagar das luzes da temporada, né? E esse programa, com certeza, a gente vai lembrar de muita coisa triste, muita coisa feliz, né? Então, vamos embora pro programa. É isso. E agora os dois que menos sabem que eu vou chamar agora, hein? Começar por ele, Dian, o homem do Givaneio, só porque o Bernardo me sacaneou querendo me deixar sozinho aqui na câmera. Fala, Dian. E aí, pessoal, que honra estar aqui na presença ilustre do Cassano, dos camaradas Jonathan, Bulhões, o Tati, doutor Bernardes aí, que já vai aparecer. E só queria dar o aviso que ainda não tem TikTok, mas se tiver, o nome vai ser TikTok. Nossa. Dick. Começou bem. Para encerrar a escalação, Gabriel Bernardes, ou o doutor Bernardes, melhor dizendo. Fala, rapaziada, ele está no meio de nós. Amém. Seja bem-vindo de volta a Deus. Uma honra, um prazer enorme estar na companhia de vocês. Gostei que eu ganhei o título do que sabe menos do podcast, né? Fiquei por último. Não era surpresa, não era novidade, mas agora é oficial. E eu queria fazer uma Ainda pergunta. tem o Tati. Porque ele nem sabe. Ele não é o que sabe menos, ele nem sabe. Então ele assume essa posição. Assume essa posição com orgulho. tranquilidade. Eu queria fazer a pergunta para o Dian. Eu queria saber, Dian, por que o Otati gosta de queijo, cara? Porque ele é um stripteaser? Começamos o episódio com aleatoriedade. Vambora. Aí, ó. Aí, se essa advocacia não der dinheiro, o Otati consegue fazer uma graninha boa, hein? Caralho. Vamos esquecer isso. O ouvinte não é obrigado a escutar essas besteiras. Vamos para o nosso rápido giro de notícias, né? A gente tem acompanhado aí o interesse do Fluminense em alguns jogadores. Já tiveram algumas sondagens. Alguns deles a gente já comentou no episódio anterior. Eu, o Jonathan, o Edu, salvo engano, não sei se o Bernardo também participou do último. É a placa de propaganda do Maracanã que vai passando aqui quando você fala. Pode falar.
O Fluminense Torcedores, sondou, fez algumas sondagens aí em alguns atacantes, né, que tem sido uma prioridade no elenco, né, nesse momento de contratação, de ir ao mercado, e 2 desses atacantes, né, são Cano e Gilberto, que foram sondados. Me lembrem aí se tiverem outros jogadores que foram sondados nesse período agora, mas eu acho que a ideia é a gente comentar um pouquinho sobre esses reforços, né? O Felipe Melo, por exemplo, que já foi confirmado, a gente comentou, mas não tinha sido confirmado ainda, e agora já foi confirmado pelo próprio Mário, né? Então, começar por Deus, né, que já está um tempão sem participar. Deus, comenta um pouquinho aí o que você achou, tem achado dessas movimentações do Fluminense no mercado aí? Já vou começar pelo confirmado, né, que é o Felipe Melo, como você falou. No último episódio vocês falaram muito bem, seja sócio, isso aí, Bernardi. O Edu começou lá, se eu não me engano, no último episódio, dando um overview, aí eu já estou ficando muito chique aqui, sobre a situação do Felipe Melo, e plenamente, assim, concordo 100%. A princípio era contra, continuo sendo, por N motivos que vocês expuseram aí no último episódio. Mas agora que ele está chegando, vai botar o bonezinho, que já foi da Unimed, a gente vai ter que apoiar, né? Nosso pitbull está chegando. Claro que ali na volância a gente tem o André, que foi eleito o sósia do Jean, como ele gosta de falar. Ou seja, eu sou o craque revelação, né? Eleito revelação do campeonato. Eleito revelação, mas ele foi eleito, na verdade, sósia do Jean. É um título muito mais importante. Exato. O André que jogou muito na temporada, o próprio Martinelli teve um período mais de baixa ali, mas, porra, a gente sabe do potencial do cara. Então, vamos confiar que o Felipe Melo pode passar um pouco da experiência e que os valores não sejam esses que as pessoas estão falando, né, de 600 mil, 500, o que eu, particularmente, acho um absurdo para o Felipe Melo, que ainda pode entregar algo tecnicamente. A gente, apesar da idade avançada, eu acho que ele ainda pode entregar, sim, algo positivo, mas... Passado esse assunto, Felipe Melo, vamos falar aí dos supostos interesses que o Fluminense tem. Cano e Gilberto, acho nomes interessantes. Também, como sempre, a gente viu ali suposições em termos de valores, o que eu não achei interessante, que eu não gostei, sendo bem sincero, temos 400 mil para o Cano, algo da mesma faixa para o Gilberto, acho meio demais, assim. O Cano já é também um jogador de última bola, apesar de ter mais movimentação que o nosso grande ídolo Fred, hoje em dia. Mas, entre eles, eu preferiria o Gilberto, mas vamos ver o que está por vir. O Cano, ao que parece, está para receber uma proposta gigante do mundo árabe, e aí a gente não vai ter como competir. Talvez voltar a carga ali no Gilberto, que estava com interesse em Fortaleza também, mas Fortaleza se assustou com os valores. E aí vamos ver. Fato é que o Fluminense... É para isso que eu quero os árabes. Não é para ficar comprando meu time, não. É para contratação ruim do Fluminense, eles botarem mais dinheiro e ir para lá. É esse tipo de árabe que eu quero salvar no Fluminense. Podia ter feito com o Felipe Melo, mas... Mas calma aí, pô, o Cano não é uma má contratação, não. Mas... Não, que isso. Os nem vascaínos aturam mais o Cano. Não faz sentido nenhum. Não, é se for esses valores aí... Vasco, cara, jogando Série B, temporada pífia. O Edu que mandou a boa agora. Os vascaínos não aturam Vasco, porra. Essa que é a merda, né? Mas aí vamos ver, porque o Abel acabou de botar um tweet aí, meio que agradecendo, quase uma despedida, assim, né? A temporada acabou, então pode soar ali meio ambíguo, mas é fato que ele não deve continuar. O próprio Bobadilla também, que a torcida, na minha visão, criou um folclore ali em cima dele agora. Eu acho que está um pouco exagerado todo esse olhar sobre o Bobadilla. Eu não vejo ele como... pode compor elenco ali, mas dependendo dos valores também já não vale a pena. E, enfim, acho que a gente vai precisar, sim, de centroavante de peso, assim, né? Porque o nosso querido Fredão já não está entregando tanto assim e, teoricamente, ele vai se aposentar no meio do ano. No mais, a gente teve um outro nome basicamente acertado, né, na lateral esquerda. O Pinilha, como é que fala o nome dele? Vocês sabem? Pineida, né? Pineida. O vídeo no YouTube, o Edu disse que viu, falou que é interessante, aparentemente. Aquela coisa de DVD, né? Os números parecem... Eu já vi umas fotos com uma barriguinha saliente. Aí eu já fico meio assim. O Pineida... Os vídeos do Bobadilla no YouTube eram melhores, né? Também tem isso. Gol de letra no Neuer. Os vídeos do Bobadilla no YouTube e no X-Vídeos. Caralho, Jean tem que soltar a dele, né, cara? Ô, Jean, vai. Já que tu não comentou sobre esses reforços, tu também não participou do último episódio,
Manda bala aí, dá tua opinião o Pineda, seja eu sucinto. vejo o Pineda como um jogador das necessidades fisiológicas, porque o nome dele é uma mistura de pipi com peido. Meu Deus do céu. É isso que eu tava com saudade. Só piora. Só ele ri da piada dele. Ban 1/10. Ban 1/10. Cara, falando assim, dando uma geral agora, menos zoado, né? Um pouco mais sério. Em relação ao Felipe Melo, discordo muito da contratação dele. Eu acho que não vai entregar isso tudo que a torcida está esperando. Acho que a gente criou um folclore sobre o que é ser um jogador vencedor, um jogador vitorioso. De jogadores vitoriosos que passaram por aqui, saíram escorraçados, tínhamos vários. E se fosse para investir um dinheiro alto, como é o que está se especulando no Felipe Melo, obviamente, como vocês bem falaram no último episódio, tem outras posições que são bem mais importantes e bem mais necessárias que a nossa volância, que eu acho que hoje é a única coisa que eu posso dizer que a gente está bem servido. E de resto, olhando assim para o Pineda, cara, se considerar que o Marcelo tá vindo, a gente vai ter Pineda, Marcelo e Marlon. Se não vier o Marcelo, assim, se for um jogador barato, vai. A torcida gosta de quem habla, então acho que pode dar pelo menos talvez dar mais opção ali para lateral esquerda, sem ser aquela mesmice que a gente estava acostumado com o Egídio e Barcelos. Tá surgindo rumor também do Rafinha na lateral direita, que não desgosto. Eu vi um pessoal falando que os remadores da Gávea estão mordidos com isso. Eu realmente não vi nada sobre, mas assim, foi o líder em assistência do Campeonato Brasileiro. Então, prefiro até a vinda do Rafinha, até do que a própria vinda do Felipe Melo. E só olhando tecnicamente, taticamente, porque se a gente for entrar nos motivos extracampo, tem outras coisas que pesam contra, até pelo papel de tentar de fortalecer a ideia de time de todos, e o Felipe Melo ele vai exatamente contra isso, e seria a mesma coisa que você ter um jogador, contra a separação da Catalunha, jogando no Barcelona ou no Real Sociedade, enfim. São questões que o clube tem questões políticas envolvidas ali, e negar isso é simplesmente negar a história do futebol. Enfim, aí meus pitacos. Boa. E sobre atacante nada? Então, Cano, Gilberto... Tem também o Ricardo Goulart, né? Eu gosto da ideia do Gilberto, do Cano, sou extremamente contra, como eu já falei aqui no... Acho que já estava gravando quando eu falei dele. Temporada pífia na Série B. Ano passado, acho que ele, na temporada anterior, acho que ele entregou um pouquinho mais, porque o Vasco... só tinha ele para fazer gol no Vasco, então sempre um time cai, você tem um cara com muito gol acontecendo, porque é o único cara que faz gol, basicamente. E eu sou extremamente contra o Cano, eu não acho que ele seja isso tudo. Gilberto, eu acho uma contratação interessante, mas aí também entra a questão de valor. E, cara, o Rafael, o Goulart é ótimo tecnicamente, mas o Fluminense precisa gastar 1 milhão nele? É um jogador que vai trazer o retorno sobre esse 1 milhão? Vai jogar a temporada inteira? Tem que olhar tudo isso, entendeu? A gente está falando de futebol profissional, não de FIFA, né? Onde o que vale, o cara com overall se chuta do meio de campo que faz gol, entendeu? Então, assim, outros parâmetros, outras ideias, mas, assim, pelo menos dá para ver que o Fluminense está saindo um pouco daquela mesmice de tentar contratar só jogador só aposta, né? Vamos dizer assim. Apesar de eu achar que as contratações de peso também estão sendo, de uma certa forma, apostas, porque, enfim, o retorno não é imediato, né? Igual, por exemplo, a contratação do Corinthians com o maluco lá que jogou no Atlético Mineiro, que eu esqueci o nome dele. Sim. Roger Guedes. Isso aí, do Roger Guedes. Vou passar a palavra para o Edu para a gente escutar a verdade, a voz da experiência que sabe muito aí, começar então pela idade. Vai lá, Edu, que você já comentou um pouco sobre o Felipe Melo, mas sobre essas sondagens aí para o ataque e os comentários dos camaradas aí. Bom, em relação ao Felipe Melo, né, é aquilo, né? A gente sabe que é um jogador caro, assim,
independente dos valores que saem na mídia, e a gente tem a certeza que vai ser um dos salários mais caros do elenco, porque o cara tem a carreira que ele tem, e tem o nome que ele tem o peso que tem, então vai ser caro mesmo. Pelas questões, pelos posicionamentos políticos, obviamente que a gente a contratação dele não agrada muito, né? Mas também tenho a certeza que vai agregar muito ali no ambiente. Já li essa semana que ele teve boas indicações ali do elenco, então acho que não vai ser um problema. Tecnicamente, assim, ele tem esse peso, né, de ser um jogador vencedor e tal. Tecnicamente, eu já fico muito na dúvida. O John até mostrou os números ali, que essa semana que o Wellington tem números de passes certos melhor que ele nas últimas temporadas. Bolas longas. Então é isso. Lançamento. Sim. Então é isso, assim. Se vai vestir o boné aí, botar o boné segunda-feira, que venha, seja feliz e foda-se. E com relação aos atacantes, entre os nomes ventilados, eu preferi o Gilberto. Não sei se vai ser possível, o Cano parece que agora desistiu um pouco. Não sei se a temporada dele foi tão pífia assim no Vasco, eu acredito que não. Teve uma... E assim, o fato da torcida não querer mais ele lá é porque todas as torcidas são iguais, né? A gente também, em algumas épocas, tem essas crises aí de não gostar de ninguém e tal. Temos até nosso expoente lá no grupo, que eu não vou citar o nome, jovem. Vitor Londres, eu cito. Edu, 13 gols na temporada. Oi? Cara, mas o time do Vasco quer ter horroroso. Mas na temporada. Temporada. Isso, é isso. Vou passar a bola aí para os companheiros. Vai lá, John. Bom, Felipe Melo, já falei bastante da outra vez, né? Felipe Melo é uma questão de valores, não só financeiro, mas valores pessoais, né? Para mim, dos atacantes, Gilberto disparado seria o melhor, né? Um cara que há muitos anos vem jogando num nível muito bom no Brasil e só ainda joga no Bahia porque as vezes que ele foi para Inter, São Paulo, ele acabou não deslanchando, mas até quando ele jogou nos Remadores lá de São Cristóvão, ele decidiu um título carioca, ele jogou bem, só que saiu no meio da temporada, né? Ricardo Goulart não me agrada muito, porque eu acho que provavelmente vai ser um investimento muito alto pelo que ele ganha lá fora. Vai ser um investimento muito alto para um cara que a gente sabe que tem qualidade, mas a gente não tem tanta certeza assim que vai render. O Gilberto, pelo que a gente vê jogando no Brasil, a gente não tem muitas dúvidas sobre o que ele vai oferecer, né? O Ricardo Goulart, a gente tem dúvidas, né? A gente não sabe exatamente se ele vai vir, vai conseguir jogar, se vai ter problemas físicos, esse tipo de coisa. O Cano, particularmente, eu gosto. Eu acho que ele ficou muito marcado porque ele perdeu pênalti decisivo. É um jogador que não cobra pênalti. Ele errou metade dos pênaltis que bateu por lá. Então, a gente já sabe que não pode botar ele para bater pênalti se ele vier. Mas eu acho que é um jogador que, finaliza de tudo quanto é canto. Tem esse oportunismo muito bizarro, né? Às vezes a bola bate sobra para ele sozinho e tal. Eu acho um bom nome. O Pineda, não conheço, só vi números, e pelos números que eu vi, o Fluminense volta a procurar um lateral que tem um acerto de cruzamentos muito bom, se não me engano é 30 e pouco por cento, 30 e muito por cento. Lembrando que o Fagner, por exemplo, estava com uns 40%, era o que mais acertava no Campeonato Brasileiro, então o cruzamento geralmente é por aí. O Egídio, o Marlon e o Barcelos acertam por volta de 30 também. Então, parece ser uma contratação nessa mesma ideia. O Felipe Melo, um negócio que a gente discutiu sobre bolas longas, né, é que a contratação do Wellington ano passado parecia ser para jogar nessa ideia de ter uma bola mais longa. O André faz isso bem também, nós temos alguns zagueiros que fazem isso bem, mas o Wellington tinha um percentual de acerto bem alto, e o Felipe Melo, inclusive, não foi nem nessa temporada, foi temporada passada, o Felipe Melo teve um percentual de acerto abaixo. Pode ser que o Fluminense esteja trazendo um outro volante, pensando também na bola longa, né? O Wellington não deu certo, agora pensando em outro. A última coisa que eu queria falar é sobre essa questão de
jogador vencedor e tal. Eu acho que isso faz diferença no vestiário, eu acho que isso faz diferença na hora decisiva. Só ver os 2 gols que o David Braz fez, que claramente está sendo um líder no vestiário. Os 2 gols que o David Braz fez foram 2 dos mais importantes assim, no Campeonato Brasileiro, que conseguiu finalmente abrir o placar nessa última partida. Aquele contra o Sport que, como diria o Galvão, estava se criando um clima terrível naquele jogo, né? E ele fez aquele golzinho no final que deu aquela aliviada. E outros jogadores, o Nenê é decisivo, tinha nome, não deu certo, na verdade, né? Na Libertadores ele foi extremamente decisivo, Copa do Brasil ano passado ele também foi decisivo. Então eu acho que é importante ter esse tipo de jogador. Também não acho que é importante você trazer o máximo possível de jogador experiente, encher o time de jogador experiente e só ter esses caras, mas ter esses caras também é importante. Não sei se o Cassiano chegou a falar, ele falou em off, não sei se ele falou quando começou do William Bigode também, que o Fluminense voltou a ter interesse, aparentemente. É outro jogador que me interessa bastante. O problema do William é que ele é um jogador que faz o time ter que jogar um pouco diferente, porque ele joga pelos lados e ele não é aquele cara de ficar extremamente aberto como o Luiz Henrique, como o Caio Paulista. Também não é tanto como áreas de puxar para o meio ali, ele joga praticamente como segundo atacante, só que dos lados. O Palmeiras lá atrás jogou com ele, com o Dudu, que não eram pontas. Os dois jogavam mais ou menos assim. Então também vai ser uma questão assim, para o próximo técnico saber. E pelo que o Mário falou nas últimas entrevistas, essa questão de técnico ainda está um pouco longe de ser decidida. Mas pelas despedidas assim do Marcão e pelas fontes internas, que não sei se foi a Netflix que divulgou hoje, o Marcão pediu para sair não do clube, né, mas para não ser técnico na próxima temporada. Parece que a gente vai ter uma alteração, só que parece que a diretoria ainda não tem muita ideia do que vai fazer. E eu particularmente não gosto muito da diretoria sair contratando tanto sem ter um técnico definido, sem discutir com o técnico, porque depois a bomba estoura na mão do técnico, o técnico quer contratar jogador no meio de temporada, o time já começa a ficar muito grande. E, enfim, já falei pro cacete em casa cheia, eu falei que não ia falar muito em episódio casa cheia, então encerro por aqui, passo a bola para quem não falou ainda. Mas Só foi queria bom só até trazer porque... Fala, Dian. Eu só queria fazer um jogador vencedor. Eu concordo com você. O que eu acho só é que as pessoas não definem bem o que é jogador vencedor. Você deu o exemplo do David Braz, para mim é um ótimo exemplo. O David Braz, ele é um jogador vencedor. Ele pegou ali, acho que só pelo Grêmio, acho que ele conseguiu, do Santos ele pegou a Recopa, mas ganhou os cariocas, não, os estaduais por onde ele passou. E assim, ele tem essa questão da liderança. Agora, o simples fato do jogador estar num time que foi campeão não faz dele vencedor. Então, assim, se a gente fosse trazer de volta o Rodriguinho, a gente não pode falar que o Rodriguinho não era vencedor, porque o cara foi um dos principais jogadores do título brasileiro de 2010. Mas ele não é um jogador vencedor. Ele não sai conquistando títulos por aí. Então, meu ponto na jogador vencedor é como as pessoas definem jogador vencedor. Porque, no fim das contas, as pessoas definem como convém. Vamos dar... eu acho que rapidinho, só para complementar, eu acho que pega um pouco essa questão. Acho que pega um pouco essa questão dos caras terem jogado em muitos times grandes, né? O cara jogou em muitos times grandes, participou de muitas decisões, diferente do Rodriguinho, né? Mas, Felipe Melo jogou na Europa em vários times, apesar de não ter dado certo em vários times. Né? Tem um apanhado histórico, não é? O Rodriguinho é muito mais pontual do que histórico de carreira do cara sendo vitorioso, tá ligado? Isso, pega um pouco de cada coisa. O próprio Ricardo Goulart não saberia definir nesse sentido. Porque, bom, ele foi muito vencedor na China, aqui ele foi bicampeão pelo Cruzeiro, acho que não chegou a ganhar nada pelo Palmeiras, mas eu simplesmente não sei até que ponto ele seria impactante. Mas é completamente diferente de Fred, Nenê e David Braz, né? Independente da posição ali, são jogadores que disputaram finais, jogaram vários times grandes. Né? Sim. Vamos passar a palavra aí para o Dr. Bernardo. Inclusive, John, foi até ser bom falar isso, porque tem sido uma das críticas, né, hoje, de estar montando um elenco sem que tenha definido um técnico, por exemplo, né? Mas vai lá, Bernardo, manda bala. Queria deixar claro que não passou desapercebido que eu fiquei por último de novo. Tá? Isso daí é perseguição. É amor. Isso aí você cuida com o teu terapeuta, cara. Ah, tá bom. Beleza. Obrigado aí pela dica. Dica com DHY. Fica até difícil falar depois do nosso PVC, né? O cara chega aqui com o certificado FIFA e, depois a gente tem que falar depois dele, é difícil, né, cara?
Mas eu concordo muito, assim, minha opinião é muito parecida com a do Edu, né? Porque tá mais no meu nível, assim, de conhecimento de futebol, que é próximo de zero. Com todo respeito. Obrigado. Mas eu concordo com ele, cara. Dos atacantes, falando bem rápido. Dos atacantes, o nome que mais me agradou foi do Gilberto mesmo, é o que eu mais vejo, assim, dando certo na nossa forma de jogar, que eu vejo com mais qualidade também, individualmente. O lateral é uma incógnita, né? Assim, vamos esperar para ver. Apesar de que o Marlon recentemente tem me feito me preocupar muito mais com a lateral direita do que com a esquerda. O Felipe Melo, só assino embaixo do que vocês falaram, assim, é a melhor posição que a gente tem no elenco, né? Mas está vindo. E quando botar o bonezinho da Unimed faz parte do nosso time, né? Quando falar merda vai ouvir da gente também. E quando tiver em campo jogando pela camisa do Fluminense vai ser apoiado também. Assim como essa Samuel Xavier e tantos outros aí, né? E sobre técnico, eu concordo com a opinião que o John trouxe. Inclusive, tem uma especulação que eu li aí hoje e que ninguém comentou, né? Que seria o interesse do Fluminense no Barbieri, que eu acho interessante pra caramba. Eu, particularmente, o nome que eu mais gosto no futebol brasileiro hoje é o do Guardiola, mas o Barbieri também acho que é uma opção interessante, porque vem, assim, de 2 bons anos no... 2 bons anos no Bragantino, né? Então, assim, eu acho que seria uma boa aposta mesmo do Fluminense, melhor do que os nomes que vêm sendo ventilados aí. Boa. E Ô, Tati, posso falar rapidinho? Fala aí. Claro, sempre Só mais uma parada bem rápida, porque o Jean falou do Cano, falou, se não me engano, que o Cano fez 13 gols na temporada, alguma coisa assim. O Cano, ele fez 11 gols na Série B em 36 jogos, realmente foi um pouco abaixo. Mas não foi só isso que ele fez na temporada, porque eu tô olhando aqui, nos 7 primeiros jogos do Campeonato Carioca, ele fez 7 gols, incluindo os 3 clássicos. Ele fez gol nos 3 rivais. Então, enfim, eu acho isso importante. O Jean trouxe a cota de desinformação. Acontece também. Faz parte. Sempre tem. Mas então o John tá aí para provar que Cano não tem um número tão ruim assim quanto o que o Jean quis impor a ele. A gente não falou do Marcelo direito, né? É verdade. Marcelinho. Marcelo é só meio do ano, cara. A galera tá iludida, eu também tô, mas assim, vamos segurar a nossa onda porque seria só pro meio do ano. O Fluminense joga pela Libertadores em fevereiro, pô. Sim. Né? Que ele venha, vai ser maneiro pra caralho se ele vier. Que o Thiago Silva venha logo depois também pra gente ter um time com o Marcelo e o Thiago Silva, que ia ser sensacional. Sim. Mas focando agora para início do ano, eu acho que não dá para contar com isso, né? Porque ele vai até o final da temporada europeia lá. Sim. E para pensar no ano que vem, a gente precisa sempre, para pensar no futuro, importante olhar para o passado também, né, para o presente. E o nosso tema de hoje principal é exatamente um balanço do que foi essa temporada de 2021. Né? A gente que chegou à final do Carioca, chegamos às quartas de final da Copa do Brasil, quartas de final da Libertadores e batemos aí quase a fase de grupos no Brasileiro. Né? Terminamos o campeonato em 7º, por pouco, um gol do Bragantino no final tirou essa vaga de 6º colocado. E aí eu acho que é importante a gente fazer esse balanço, fazer uma rodadinha aí, para vocês opinarem também o que vocês acharam do ano do Fluminense. Né? Muitas críticas nas redes sociais, análise, né, do ponto de vista do que, se isso representa uma posição digna do Fluminense, mas também análises mais... se baseando em realidade concreta, nas dificuldades que a gente tem hoje e nos anos que se passaram, né? E como a gente está hoje em relação a um histórico da década, digamos assim. Então, vou passar a palavra aí e começar agora um pouco diferente, baralhar, já que o Bernardes reclamou, passo a palavra para o doutor Bernardes opinar aí, fazer um balanço sobre a temporada do Fluminense. Obrigado, cara, valeu. O intuito da reclamação não era esse não, era só pegar no teu pé, mas tudo bem. Cara, eu acho que o balanço da temporada assim, foi bom, mas foi ruim, mas foi bom, sabe? Assim, tem coisa boa, tem coisa ruim pra caramba pra gente falar. 7º lugar não é uma parada que deixa a gente assim, temporada foda, né? Agora sim, o Fluminense voltou a ser grande. Não, a gente não quer 7º lugar, mas o que a gente falou, né? O mínimo pra gente continuar essa pegada assim, de retomada continuar frequentando a Libertadores, né? Que faz uma diferença, inclusive, no orçamento, né? Para a gente poder, ano após ano, aumentando a folha salarial, melhorando a qualidade do time. Então, pegar pré-Libertadores também não foi lá o melhor dos resultados, mas estar na Libertadores tem aí dois mata-matas para a gente entrar na fase de grupos e
retomar o nosso sonho aí de conquistar a América. Eu acho que a temporada, cara, ela foi muito prejudicada, né, pela aposta que a gente fez e que a gente aprovou aqui no podcast, né, no começo do ano, no técnico, no Roger, né? Como bons tricolores iludidos e otimistas que somos, né, focamos ali no que a gente tinha de informação positiva a respeito dele, né, aproveitamento, é um cara que jogava bastante com a base e tal. Acabou que não deu certo, não demorou para não dar certo, né, mas a filosofia do presidente é de insistir, né, no comando técnico, não fazer muitas trocas. E não vou dizer que uma filosofia errada ou correta, porque muitas trocas também levam a problemas, né? Acho que o real problema foi na aposta em si, que acabou se mostrando errada, e é isso. Depois o Marcão pegou para tapar buraco. A gente acabou conseguindo aí fazer o mínimo, que é frequentar a Libertadores. Com um bom momento aí de volta ao Maracanã, né? A gente que foi no primeiro jogo da volta do Maracanã ficou meio assustado com o clima que ficou no estádio naquele momento de volta, né? Mas depois a gente engatou em uma série de vitórias e de sincronia total entre time e torcida que fez a gente voltar a ter aquele gostinho, né? Chega de dose homeopática de Fluminense, né? A rotina de voltar aí ao Maracanã, encontrar a galera, pré-jogo, tá no estádio, né? Fazer churrasco, era isso que tava fazendo mais falta, eu acho, assim. E que vinha uma temporada melhor, né, cara? Não basta só jogar a Libertadores, a gente tem que ganhar. A gente viu esse ano, né? Teria a semifinal mais fácil da nossa história. A gente deu mole e pipocou pro Barcelona genérico. E pegaria um Palmeiras que tá longe de estar no seu melhor momento, né? Numa final única. Seria uma grande chance para a gente levantar essa taça aí. E eu acho que ano que vem não vai ser muito diferente, cara. A gente tem condição de ser campeão e tem que correr atrás disso. É a obsessão, é o único objetivo do ano que vem é ganhar essa taça. Boa. Passar então para o Edu agora. E também, Edu, analisar, acho que é importante a gente fazer essa rodada, mas também analisar em termos de planejamento de formação de elenco também, né? O que vocês acharam? Eu ia falar isso agora, ia comentar isso, cara. Mas deixa o Edu falar. Eu acho que um outro ponto fraco também foi a montagem do elenco que ficou desequilibrado. Sim. Vai lá, Edu. Eu acho que, assim, perante a nossa condição financeira, perante o retrospecto imediatamente anterior, né, se tratando de brasileiros, eu acho que a temporada foi boa e teve 2 senãos, né? Eu acho que a eliminação na Libertadores foi um deles, que a gente poderia ter ido além, né, contra um time, no mínimo, do mesmo nível do que o nosso, mas foram 2 jogos muito ruins ali. E as 6 derrotas seguidas fora de casa que nos tirou da Libertadores, nessa reta final do Brasileiro. Fora isso, cara, a gente chegou onde podia chegar, né? Assim, o final do Carioca foi Fla-Flu, 2 jogos, poderia ter ganho ali, mas não foi. E 2 jogos contra esse Atlético realmente é muito difícil. Se fosse um jogo, talvez a gente tivesse mais chance. Mas por outro lado, faz 10 anos, né, que a gente não tem 2 anos seguidos de Libertadores, e se jogar mais para trás, eu nem sei quando foi, depois de 2010, eu acho que nem teve isso. Então a gente volta a trilhar esse caminho aí de estar entre os primeiros, surpreendentemente, né, porque assim, ano passado ninguém esperava isso, e a gente ficou em 5º lugar, então aumentou a expectativa para 2021, então a gente já esperava se classificar direto para a fase de grupos, mas essa péssima campanha fora de casa aí na reta final nos tirou essa oportunidade. O Edu, entre os primeiros vai até que lugar? Hã? Entre os primeiros é até o quê? Até o 10º? Está entre os primeiros? Não, acho que até 6º, 7º, assim, na nossa condição atual, acho que dá para ir galgando andar por andar no Campeonato Brasileiro. Mas, cara, enquanto não tiver uma redistribuição de dinheiro entre os clubes, Campeonato Brasileiro é sonho, entendeu? Como disse aí o Padrinho, desde que se iniciou o Campeonato Brasileiro, nenhuma vez o campeão esteve fora do clube, dos 3 times com maior gasto anual. Então, os 4. Como bem... 3. Ou 3 ou 4, mas como bem disse o Jonathan, nossa expectativa e sonho de ganhar títulos é nas Copas. Então é isso. Porque
São jogos de mata-mata, a gente tem a nossa torcida, que hoje é um diferencial dentro do Brasil, com certeza. E temos o Maracanã. E acredito que, assim, com o aumento de receita gradual e com o equilíbrio financeiro, agora parou com as penhoras, aumenta a possibilidade de um equilíbrio melhor no elenco, né? Porque a gente deixa de fazer muitas apostas, assim, e tipo assim, os três centroavantes, né? Bobadilha, Abel e Fred. De repente foi um momento ali que surgiu uma oportunidade de pouco gasto, ou nenhum gasto, na verdade, né? Para contratação, e ter um cara de mais peso no elenco, você vai e contrata. Mas você tendo uma expectativa de faturamento maior no início do ano, fica mais fácil você fazer um planejamento melhor, principalmente tendo um mestre lá, né? Então, a expectativa para 2022 é ótima. A gente estar novamente em 2023 na Libertadores, não pela classificação no Brasileiro, mas com o título aí de uma Copa do Brasil ou da própria Libertadores. Boa. Edu, mas em relação só, jogando a bola de novo para você até concluir aí, mas sobre a montagem do elenco, tu achou que as contratações foram boas? O cara fez a pergunta no começo, tu falou, dessa pergunta. Ele não quer responder por causa do mestre. Ele não quer. Vai lá, Edu. Eu acho que deixou a desejar em algumas posições, né? Assim, lateral esquerda, principalmente, mas eu acho que a condição financeira realmente reduz as possibilidades muito. No centroavante, eu acho que a gente estava bem servido, né? Assim, talvez não fosse necessário 3 torres ali, Fred, Bobadilha e Abel, poderia ter um jogador também jogasse centralizado, mas fosse mais rápido, tivesse mais mobilidade, mas não foi possível, não. Então, assim, não foi possível pela parte financeira, talvez um erro ou outro de planejamento, mas eu vejo sempre o copo meio cheio, né? Então, cara, mas tu achou mesmo pior a lateral esquerda? Assim, a gente não tinha meia no elenco. Tinha o Casares e o Ganso que quebrou o braço. Sim, mas eu acho que a questão do meia não... O Casares, assim, tinha, porque foi uma aposta. Eu acho que era um jogador que poderia render. Então, assim, tinha o Casares e tinha um Ganso, que todos nós sempre mantemos a expectativa dele voltar a render alguma coisa, né? E a gente já vinha de um ano que a gente jogou boa parte do ano com 3 volantes. Então, assim, o técnico era o mesmo, né? Assim, o técnico, mas o esquema foi mantido pelo técnico anterior, de uma certa forma, ele continuou jogando com 3 volantes. E a gente volta àquela questão. Eu nem sei se existe esse meia que a gente tanto sonha, né? Vamos ver aí nos próximos anos. Porque eu falei para o Dani e para um amigo que estava aqui, porra. O Fluminense procura um meia para jogar, um meia clássico, saiba cadenciar um jogo, saiba virar uma bola, e o meia da seleção é o Paquetá, né, mano? Então, encerro assim. Boa, Edu. Vou jogar para Deus dar opinião aí sobre a temporada do Flusão. Fala aí, Cassano. Concordo com o que já foi exposto pelos nossos queridos amigos. Temporada, infelizmente, com um saldo, acho que até positivo dentro das nossas realidades atuais, né? Se a gente for pensar... eu digo infelizmente é positivo. Porra, você queria o quê? Porque, como o Edu falou, em temporadas passadas, só na merda, Libertadores, pô, o que é isso? A gente tá esquecendo o que era isso. Gerações jovens aí, a criançada não sabia o que era Libertadores, ou chegar mais longe numa Copa do Brasil. A gente vinha de eliminações, porra, vexatórias, vexaminosas, assim, como diria Didi. Então, era Avaí, Atlético Goianiense. Então, porra, a gente foi até as quartas de final da Copa do Brasil, jogos equilibrados. Não estou comemorando o jogo equilibrado com o Atlético Mineiro, mas, pô, foi ali no detalhe, né? Um pênalti que poderia ter dado ali no Nino, enfim, coisas do jogo. Na Libertadores, a gente ficou com um gostinho de quero mais, porque o Barcelona era uma equipe muito fraca e inferior a nós, sem dúvida nenhuma. Mas a gente teve essa temporada mais irregular do que ano passado, né? Eu acho que esse é o ponto. Ano passado, a gente com menos investimento, talvez, acho que o saldo da temporada foi mais equilibrado, né? Tecnicamente falando. Não sei se é na montagem do elenco, como é que a gente tem que pegar para lembrar, né? Da temporada passada.
Mas fato é que nessa temporada o Mário prometeu um ligeiro aumento dentro da nossa realidade. A gente fez umas contratações, algumas que a gente não concordou, óbvio, e como o Bernardo falou, deixamos algumas posições ali de lado, próprio meio campo, a lateral esquerda não dá, a gente sabe, com o Egídio e o Danilo Barcelos, apesar de que o Egídio deu lá suas assistências. Então a gente teve um aumento de investimento e, mais uma instabilidade técnica ali durante o ano, e mesmo assim a gente teve ali um passo, né, a 1 minuto da classificação para a fase de grupo direto. Então a gente terminou o brasileiro lamentando isso, mas não é de todo ruim dentro da nossa realidade hoje. Eu acho que, como o Edu falou, a gente vai galgar ano a ano, tentar subir uma posiçãozinha ali de leve. Claro que é difícil competir com o Atlético, com o Palmeiras e com o Clube de Regatas, mas ali em quinto e sexto, o Corinthians também está com investimento pesado agora. Em quinto e sexto a gente tem que estar no mínimo, entendeu? Tem que estar disputando a Libertadores para poder ganhar. A gente só ganha quem participa. Então, eu acho que a gente está num movimento interessante. É tentar ver, analisar mais friamente e, como o John falou, pensar mais no técnico antes de sair contratando que nem maluco, investimentos como a gente está vendo, Felipe Melo, o William Bigode seria caro, Ricardo Goulart, que isso? Calma. Ricardo Goulart, eu queria pontuar isso também, que a gente falou dele, mas a última passagem dele aqui no Brasil foi terrível. Ficou passagem relâmpago no Palmeiras, se lesionou e voltou para a China, que é um futebol horrível também. Ou seja, calma, porque ele é jogador de 800 mil, de 1 milhão. Então, eu acho que tem que focar no treinador, tá? E já estou falando do futuro, mas, para fechar, para concluir a temporada, de novo, infelizmente, não foi de todo ruim, mas também não foi de todo bom. Só para jogar uma bola aqui rapidinho, para fazer esse comparativo com o ano passado, o Cassano falou que a gente entregou menos esse ano do que ano passado, mas só para dizer aqui que ano passado a gente saiu para o União La Calera, isso que eu ia dizer, primeira rodada, e para o Atlético Goianiense. Esse ano a gente chegou nas quartas de final. Eu digo assim, de estabilidade do futebol apresentado no brasileiro, principalmente, né? Porque as eliminações foram muito precoces, foram no começo da temporada. Muito precoces, muito precoces. A gente manteve ali um ritmo que, cara, depois que caiu lá pro Atlético Goianiense, que deu merda e tudo mais, foi só papito do TikTok dançando no WhatsApp, tá ligado? E o papito foi capaz de reverter nossa opinião sobre ele, né? Porque a gente queria demitir ele. La Calera mesmo, nem precisava da Copa do Brasil. Aí depois da Copa, demissão. Mas não, o Mário manteve, isso a gente tem que elogiar, né? A gente bate, mas elogia também. Talvez não um ano mais regular, mas talvez essa fase final do brasileiro, um segundo semestre focado no brasileiro. Só tem futebol no segundo semestre, caralho. Caralho. Vou passar a palavra pro Jonathan Machado. Jean, vai ficar por último dessa vez. Passar pro John aí. Eu queria começar com um giro de notícias atrasado aqui, porque acabou de sair a convocação pro... Não, rapidinho, porque acabou de sair a convocação pro Copinha e do time principal, o Matheus Martins, o Wallace e John Kennedy vai pro Copinha também. O cara é tão fominha que ele vai pra Copinha. Enfim, e vai ter Luan Brito, vai ter 2 Kennedy, porque tem outro Kennedy vai estar também, vai estar Arthur, mesmo sendo 2005, ele vai estar lá. Uma ilusão eterna, né? Se a gente for pra final e for no final de semana, eu pego um bate-volta, hein? Com certeza. Enfim, voltando agora para fazer o balanço da temporada, bom, vou começar pela parte financeira, pelo que eu estou vendo até agora, que parece ter melhorado bastante as coisas nessa temporada, né? Eu vi que, inclusive, principalmente a parte de marketing comercial, essa parte cresceu muito, que sempre foi uma deficiência do Fluminense. Com patrocínio, o Fluminense conseguiu arrecadar mais. Espero que a gente consiga continuar aumentando o número de sócios, que, claro, a gente vai ter uma perda de bilheteria por causa desses ingressos a mais que vão ser dados aí. A gente vai ter uma perda de bilheteria que a gente vai ter que compensar botando bastante gente no Maracanã. A gente ainda vai ter um problema que o Carioca provavelmente vai ser muito deficitário, né? Porque a gente não vai jogar no Maracanã, enfim. Aí já estamos treinando para o ano que vem, mas a parte financeira parece ter dado uma melhorada. Outra coisa interessante, que aconteceu para esse ano, vai acontecer para o ano que vem também, é a base do time ter sido mantida. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes no futebol.
Eu acho que isso faz com que um time já largue na frente dos outros, porque o Campeonato Carioca até engrenar, a gente já está fazendo uma coisa errada, que é trocar técnico todo ano. Não que eu ache que devo continuar e que tinha que continuar, não vou entrar nem nessa questão. Mas a gente já está fazendo uma coisa que não é o ideal. A partir daí, você trocar o time todo é pior ainda, né? A gente conseguiu fazer algumas trocas pequenas aí no elenco. Na minha opinião, isso fizeram com que o Fluminense não sofresse mais do que sofreu no Campeonato Brasileiro. Podia ter sido pior. Em alguns momentos ali, se a gente engatasse algumas sequências de derrotas, a gente ia brigar para não cair, porque foi o que aconteceu com o Atlético Paranaense, por exemplo, foi o que aconteceu com o Bahia, foi o que aconteceu com vários times, até o Cuiabá estava brigando com a gente ali quase no G6, do nada o Cuiabá apareceu na zona de rebaixamento, faltando 2 rodadas. Então, esse campeonato foi muito embolado ali embaixo, né? Mas eu acho que a expectativa para a gente, com base em ter montado ter mantido o nosso elenco, e com base em contratações e tal, eu acho que nossa expectativa deveria ser G6. Esquecendo Libertadores, né, porque o número de vagas mudou, mas desde o início deveria ser G6, nossa expectativa. A gente ter brigado ali no meio, tudo bem que teve alguns casos assim surpreendentes, como o Fortaleza, o Bragantino, e o Corinthians ter se reforçado da forma que se reforçou, que até o que o Edu citou, que eu falo que brasileiro, você brigar com os caras que tem muita grana ali, é muito difícil. E eu considero que se o Fluminense quisesse ser campeão brasileiro esse ano, tinha que contar com os 3 times entrarem em crise, porque fora isso não consegue, e 2 deles entraram em crise em alguns momentos. Claro que o Fluminense não brigou lá em cima, mas 2 entraram em crise em algum momento, mas o terceiro não entrou, e ano que vem provavelmente a gente vai ter 4, porque se o Corinthians se ajeitar, não sei se o Silvinho, não gosto muito dele, mas enfim, também tem um time para brigar lá em cima, né? Então, o Campeonato Brasileiro realmente é complicado nesse sentido, e a gente teve 2 ótimos trabalhos do Barbieri e do Vojvoda que já foram citados aqui, mas aí mas pelo final ali dá pra gente ter brigado, porque o Vojvoda, o Fortaleza e o Bragantino não tiveram elenco para disputar todo o campeonato, e no final eles tiveram uma queda bem forte. A gente teve a oportunidade, a gente entrou no G4 durante alguns minutos, então dava pra gente ter conseguido coisas melhores. Eu acho que essa instabilidade, o problema com o Roger, não vou aqui ser engenheiro de obra pronta e falar que a contratação do Roger foi muito ruim. Eu, particularmente, não conhecia tanto o trabalho dele, já tinha visto muitas críticas, não conhecia tanto. Eu achei o trabalho dele, principalmente no Carioca, eu achei pior do que no Brasileiro. Depois ele deu uma ajeitada e voltou a cair de novo. Aí você vê a diferença do Odair, né, que o Cassano citou. O Odair teve várias crises e ele conseguiu recuperar todas as crises. Ele teve até crise de não ter centroavante, de ficar improvisando Luiz Henrique, Marcos Paulo, todo mundo. E depois, quando voltou a ter centroavante, deu a volta por cima. Ele teve várias crises ali que ele conseguiu dar a volta por cima. Mas em Libertadores, realmente, foi um mole muito grande ali. Eu acho que com o time que a gente está hoje, eu não lembro se o André estava jogando, mas eu lembro que o Martinelli falhou muito nessa Libertadores, apesar de eu achar ele um bom jogador. De repente, o time mais maduro que jogou agora no final da temporada, naquela Libertadores, teria segurado o Rojão ali, né? Talvez desse pra gente ter passado. Copa do Brasil, a gente foi assaltado, e mesmo assim era uma disputa bem dura. Eu acho que Libertadores a gente chegou praticamente onde deu. A gente tinha o grupo da morte, segundo muitas pessoas no início. A gente venceu o River no Monumental, a gente teve alguns ótimos resultados na Libertadores, mas faltou um pouquinho ali para alcançar o que seria o ideal diante das circunstâncias, que a gente, diante dos confrontos que a gente teve ali, né? E a Copa do Brasil foi até onde deu, né? O brasileiro, que eu acho que faltou um pouquinho, agora vou falando de elenco, eu discordo da maioria, eu não acho que a gente mandou tão mal para a lateral esquerda, eu não acho que primeiro porque a gente já veio para esse ano com 2 laterais esquerdos, e para mim não tinha muito espaço para contratar um terceiro, e aí desde o início da temporada você vai afastar um dos 2, se você não tiver mercado, vai fazer o quê? Vai gastar mais de 1 milhão com 3 laterais esquerdos, né? E felizmente o Marlon chegou depois. A lateral direita foi muito mais mal pensada do que a esquerda, né? Porque de ofício só tinha um. O Calegari é improvisado, bem ou mal, né? Mais ou menos, né? Porque o Calegari já vinha de uma temporada que ele jogou quase todo na lateral direita. Eu não achei ruim a contratação do Samuel Xavier. Eu acho que ele tem algumas coisas interessantes, mas eu acho que precisa, principalmente, que o técnico saiba utilizar ele. O Samuel Xavier é um lateral que não acerta cruzamento. Isso é muito problemático. Só que o Samuel Xavier nem ao fundo vai, né? O Calegari nem ao fundo vai. Só que o Samuel Xavier é um cara que ele consegue
quando você joga com ponta direita aberto, na amplitude, ele é um cara que consegue ir por dentro e às vezes chegar na linha de fundo dentro da área para fazer aquele passe para trás, né? Ele tem outras virtudes ali. Você acha que ele Quer falar, parece com o Bernardo? Gilberto? Gilberto tecnicamente Sim. era melhor, né? Faz um pouco sentido. O Gilberto tem aquele negócio que a gente estava falando de jogador decisivo. O Gilberto tem isso. Ele era um jogador que eu não gostava, mas o Gilberto tem isso. A gente viu agora na Champions, por exemplo. O Gilberto tem isso. O Gilberto fazia gol em clássico, ele fazia gol de cabeça, direto, né? Ele tinha algumas coisas assim que talvez fosse o que Gosta de diferenciava jogo ele. grande. Eu acho que eu ia forçar um pouquinho, que eu ia falar que isso era a principal coisa que diferenciava ele do Egídio. Mas, enfim, era um diferencial dele, né? Mas eu acho que a lateral direita nem critico, eu acho que agora a gente tem que reforçar, porque a gente já viu o que o Calegari jogou no meio campo, a gente já viu que a gente precisa reforçar o lateral direito, a gente precisa de alguém, inclusive, para fazer sombra ao Samuel Xavier, que nem sempre está jogando bem. Na lateral esquerda, voltando a falar, eu acho que não foi um erro manter os dois, chegou o Marlon no meio da temporada, agora esses dois vão sair e agora a gente tem a oportunidade de trazer um cara para brigar por posição com o Marlon. Bem ou mal, Egídio foi o líder de assistências do campeonato passado, o Barcelos até ser barrado era o líder, entre os laterais, né? O Barcelos até ser barrado era o líder de assistências entre os laterais nessa temporada, o Edu citou que Rafinha foi o líder, né? Até aproveito para falar esse negócio de jogador decisivo. Se não me engano, 3 das 7 assistências do Rafinha foram nas últimas 4 rodadas. Então, até na briga contra o rebaixamento, o cara que tem um diferencial, assim, de experiência, o cara se destaca, né? E eu já citei aqui várias vezes do que eu acho de contratar o Wellington, de ter o Wellington e o Hudson para ver a temporada, que não faz sentido, assim como na temporada passada, eu acho que foi um erro ter Henrique e Hudson, acabou que o Henrique saiu, mas foi um erro ter 2 opções ali, e Bobadilha e o Abel, apesar de eu gostar dos 2 jogadores, assim, não sou muito fã, mas gosto dos 2 jogadores, eu acho que também foi uma redundância ali que não precisava ter os 2 jogadores. E, enfim, temporada que vem a gente fala em outra oportunidade, senão vou me estender bastante, mas eu acho que por enquanto é isso. Dian, suas opiniões aí, um balançozinho. Eu vou trazer um lado um pouco diferente para falar do balanço. Eu acho que vocês já falaram bastante, eu vou focar mais no argumento da torcida que a gente acaba lendo aí em rede social sobre o balanço, tentar trazer um pouco mais tentar trazer o debate mais para a questão epistemológica do balanço. Enfim, começou. Não, mas ele armou todo o pensamento dele só para usar essa palavra. Ele foi rodando. Não, antes de começar o divaneio, eu queria trazer um ponto até em relação aos atacantes que o John falou, que assim, eu concordo que teve redundância, que foi errado. A gente pode dizer que a gente tem 4 9 no elenco, que seria o Fred, o JK, o Bobadilha e o Abel. E apesar do erro, a gente teve momentos em que eles foram atuantes com bastante frequência, né? Então o Fred teve bastante participação, o Abel teve bastante participação, o Bobadilha ficou ali um pouquinho atrás, o JK também teve uma sequência ali que ele estava atuando direto como titular. E assim, o que eu acho bizarro nisso é que todas elas aconteceram porque você estava sem alguém deles. Então, se a gente for pensar em quantidade de atacantes no elenco, olhando pelos números, talvez até que faça sentido você trazer os 2 atacantes. Eu acho que não precisariam ser, talvez, os 2 atacantes que vieram, que tem ali aquela ideia de ser mais pivô do que ter um pouco mais de mobilidade, né? Seria aquela coisa de você não ter tanto repertório na hora de você trazer. Mas, assim, olhando para os números e partidas jogadas, não foi tão absurdo a gente ter 4 atacantes assim. Talvez as opções, enfim. Mas entrando um pouco na questão da temporada, acho que, primeiro ponto, planejamento. Eu acho que não adianta a gente falar da temporada, e acho que o erro dessa temporada, em termos de planejamento, é o mesmo que está se desenhando para a temporada que vem. Quando o Roger sai e você tem ali uns 6 meses ali até o final do ano, óbvio que já não era o momento de você já contratar um técnico para o ano que vem, mas eu acho que o Fluminense já poderia ter começado a estudar os nomes, trazer alguém para ficar ali de auxiliar técnico do Marcão nos últimos 2 meses, para já entender como a casinha funcionava e já estar participando da montagem. Eu acho muito difícil
que já tem alguém definido pela diretoria que já está trabalhando com as contratações. Até porque dificilmente o cara trabalharia de graça. Então, eu acho que esse já é um erro da temporada e que vai se refletir na temporada que vem. Sobre as contratações, eu acho que foi uma contratação desbalanceada, foi uma coisa meio que não vamos contratar ninguém, aí, 23h59, não vamos contratar ninguém. Meia-noite, pacotão de jogadores que hablam. Sem muito pé nem cabeça. É uma questão de aposta. Fala assim, não, o Casares é uma aposta. Gente, pelo amor de Deus, o Casares é jogador velho de futebol brasileiro, já joga aqui acho que há uns 6 anos. Chamar um jogador do Casares de aposta, só se a gente não soubesse o histórico dele. A gente sabe que ele jogou no Galo, a gente sabe como ele estava no Corinthians. Então, assim, chamar de aposta, eu acho que é meio um absurdo, porque não é uma aposta. Nem o Bobadilla e o Abel, para mim, seriam apostas, porque são jogadores veteranos, sabe? O Abel teve uma temporada no Inter. Aposta, eu falo quando a gente contrata o John Arias, Pineda, esses jogadores, para mim, são apostas. Essa aí é para tu indo. Essa daí, o que o Fluminense trouxe não são apostas. O Fluminense trouxe jogadores medalhões. O Fluminense trouxe medalhões com a expectativa de que eles façam aquilo que medalhões fizeram. Ele errou, mas não é porque ele errou que se configurou numa aposta. E em relação à temporada, eu provavelmente vou ser muito criticado, as pessoas vão falar que eu odeio ver o Fluminense vencer, mas olhando para onde a gente chegou, os resultados, eu estou bem alinhado com o que o Cassano falou. Eu acho que chegar nas quartas do Brasil, na verdade eu botaria quartas do Brasil semifinal, e a gente foi eliminado ali pelo Galo, que provavelmente vai ser o campeão. Da Libertadores, você ter ali como um objetivo, uma meta atingível. Eu não vejo as quartas de finais como uma coisa muito ruim. As pessoas falam assim, porque você quer o Fluminense pequeno, grande. Cara, é um passo de cada vez, entendeu? Eu acho que a gente tem que olhar para a questão de onde o Fluminense chegou e atingiu dentro de expectativas reais, dentro de coisas que são plausíveis, entendeu? A gente já olhar para o Fluminense, que terminou a temporada passada, e pensar que a gente estaria brigando por G4, apesar de ter chance, mas achar que realmente o Fluminense teria que ter como meta de temporada estar ali brigando por G4, que o Fluminense tem que ter como meta de temporada. Quando eu digo meta, que assim, você vai avaliar a temporada no final do ano e vai ver se o que deu certo e o que não deu certo, entendeu? Não era racional você falar que o Fluminense poderia passar das quartas assim e chegar numa semifinal. É plausível? Mas não era o mais racional. Então, assim, eu acho que dentro da Libertadores, olhando para tudo, eu acho que ficou dentro das expectativas frias e racionais dos números, não é cabeça de torcedor, olhando assim, só mesmo de forma racional. Eu acho que na Copa do Brasil, eu acho que a gente ficou num gostinho ali de que eu acho que o ideal seria ir até as semifinais, mas cair para o Galo, se ele for campeão, dá para dizer que pelo menos a gente caiu para o campeão, mas acho que foi ali acho que faltou um pouquinho, acho que a gente atingiu 90% da meta. E no Brasileiro, eu concordo com o John, que eu acho que o Fluminense tinha que ter ficado entre os sextos. A gente deu mole, a gente teve um péssimo desempenho fora de casa, e eu acho que isso, o sétimo, a gente foi agraciado ali com as vagas de Libertadores, que a gente já sabia que iam ter mais 2, mas eu acho que o trabalho do Fluminense era para pelo menos ter que ficar entre o G6, e eu acho que você botar o objetivo da temporada como ir para a Libertadores, eu não acho ruim. Eu acho ruim você entre aspas, fazer um gol de mão ali para dizer que você atingiu seu objetivo. Porque se você quer ir para a Libertadores, teu objetivo tem que ser ficar no G6. Se o sétimo e o oitavo vão para a Libertadores porque outras pessoas conseguiram vaga, estão na frente do Fluminense e em outros campeonatos, você não atingiu seu objetivo da temporada. Porque você não planeja a temporada acreditando que vão ter mais 2, 3 vagas na Libertadores para você beliscar. Então, numa média geral, se fosse falar de 0 a 10, eu diria que a gente ficou ali numa temporada 7, e que para quem estava num histórico de só fazer temporada 3, 4, 5, eu acho que a gente foi bem, mas eu acho que a gente foi pior do que no ano passado, que eu diria que foi uma temporada nota 8, e mais informação para ver o equilíbrio do brasileiro. Não dá para fazer comparação, não é justo você pegar a pontuação de anos diferentes, mas com a pontuação do ano passado, a gente terminaria o Brasileirão no cangote do Palmeiras, que foi o terceiro colocado.
Então a gente vê que o resultado esse ano foi abaixo do ano passado, mas como o campeonato ficou muito embolado, a gente conseguiu estar ali. Então acho que esses detalhes são coisas que o clube precisa analisar com mais calma, precisa entender por que aconteceram, e errar não é um problema. Errar é um benefício que a gente tem de estar sempre melhorando. Eu acho que o que não dá é para a gente ver os erros, não deixar de olhar para os erros que aconteceram e pensar em prol disso. E eu acho que o Fluminense vai tentar fazer. Apesar de eu já estar achando que o maior erro do ano, que foi o planejamento, eu estou vendo ele se repetir, mas aí só o tempo vai dizer, e meu lugar... Eu gostei desse negócio aí de dar nota. Gostei desse negócio de dar nota aí. Vamos fazer uma rodada desse bagulho aí. Dar nota para a temporada, na avaliação de vocês aí. Mas antes eu queria só jogar também, dar um pitaco, muito em relação ao que eu comecei falando quando eu puxei o tema principal, que é que eu super compreendo e compartilho dessa opinião, assim, de que a gente espera muito, né? Porque pela história do Fluminense, a gente espera muito que o Fluminense esteja sempre disputando o título, esteja sempre brigando na Libertadores, no Brasileiro, Copa do Brasil. E aí eu acho que essa insatisfação das pessoas em relação à dificuldade que o Fluminense vem tendo é uma insatisfação natural, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu botei lá no início, eu também não avalio como uma temporada de todo ruim, né? Porque as dificuldades são evidentes. Então, se a gente descola da realidade, puxa o Fluminense como, né, instituição Fluminense, a gente espera o melhor sempre. Mas quando a gente pega a realidade concreta e vê a diferença abissal entre os clubes, vê as nossas dificuldades financeiras, de ida ao mercado, às vezes a gente fala, o Edu muito bem falou isso, às vezes a gente fala, o meio-campo. Mas, cara, nem sempre tem meio-campo, né? Que meio-campo que é esse que a gente almeja, esse camisa 10? Vamos citar 3 meio-campos desse, que estejam disponíveis no mercado. É muito complicado. Então, eu acho que tiveram evidentes problemas na montagem do elenco, para mim, na minha opinião, mas eu também não vejo a temporada como de todo ruim. Pelo contrário, eu acho que comparando com os anos, né, o histórico da década, digamos assim, eu acho que a gente vê, para mim, é nítida essa fase de reconstrução do Fluminense. Né? 2 anos seguidos em Libertadores, estamos se mantendo ali na parte de cima da tabela do Brasileirão. Bernardes falou do fator torcida, na verdade foi o que levou a gente para a Libertadores, porque se dependesse fora de casa, meu irmão, foi tragédia no final do ano. Então, jogar em casa foi o que garantiu a nossa participação no que vem. E tem um ponto, Hugo, só desculpa te cortar, que você falou da discrepância. Não adianta a gente usar argumento de que tem que arrumar a casinha e querer competir com gente que tem bilionário investindo, botando dinheiro no clube. Não adianta você falar, apesar da falácia, não adianta você usar o que o Bandeira de Melo fez no nosso rival e achar que... E depois olhar para a gente e falar que a gente está fazendo um absurdo, entendeu? Não são condições iguais, né? Não são condições iguais, e você também não pode querer o modelo de uma coisa que, apesar das falácias, é a verdade que as pessoas tomam. Então, assim, quantas temporadas o time de lá estava brigando para não cair, entendeu? A gente, desde que o Mário entrou, pelo menos... Não dá nem para comparar assim, Jean. Dá nem para comparar assim, cara. Não é comparação, não é comparação. É que as pessoas usam isso como exemplo para falar do time de hoje, entendeu? Uhum. Mas as pessoas não se atentam que está no processo, entendeu? Então, assim, eu acho que nessa ilusão de vamos ser vencedor e tal, eu acho que as pessoas acabam sendo muito mais torcedores, e como devem ser, só que elas acabam falando isso como se fosse uma questão de propriedade acadêmica, intelectual sobre o entendimento do futebol, quando, na verdade, é o que a gente está fazendo aqui, inclusive. São torcedores opinando e a gente tentando fazer só ali o papel do chato de tentar trazer um contraponto diferente, mas não deixa de ser opinião de torcedor, entendeu? A gente não trabalha no clube, a gente... Menos o Jonathan que tem... o certificado. E só uma coisa de planejamento, eu não sou contra... eu não era contra o empréstimo do André, porque eu achava que ele não teria espaço aqui. Eu acho que o jogador de novo tem que ser aproveitado. Mas mostra o erro no planejamento quando o nosso volante, revelação do Campeonato Brasileiro,
ele acaba sendo titular por uma questão do acaso. O Martinelli foi a mesma coisa, ele só foi jogar porque teve um surto de Covid ano passado. O Luiz Henrique, acho que é o único jogador que se destacou esse ano da base, que teve um processo gradual ali. Talvez o John Kennedy, pro ano que vem, vai ter esse mesmo processo que o Luiz Henrique teve, que era muito... o John Kennedy ninguém critica, né? Mas o Luiz Henrique foi muito criticado, ficava duvidando da técnica dele. Quando ele incorporou, amadureceu mais, tá aí o craque que a gente tá vendo jogar. Então, eu acho que essa questão da base até o Fluminense, eu acho que se for para emprestar, empresta, porque o jogador da base não tem que ficar esquentando o banco o ano inteiro, ainda mais essa promessa que precisa rodar, ganhar experiência. Agora, essa opinião aí tá errada. Olha, essa opinião tua tá agora, errada. Em relação ao André, tá errado. Eu acho que o ponto do dia, na verdade, é que assim, não deveria ter contratado o Hudson e o Wellington. Mas exatamente. Já que contrataram e por isso o André não jogaria, deixa os caras no banco, porra. Não, aí tem que criticar que o André não podia ficar um escanteio. Mas é isso que eu cara. Mas assim, ele não seria titular se o Hudson tivesse saudável. Ele não teria chegado nesse lugar. E ano que vem, se o Hudson Wellington saindo, o ano que vem, o André, ele estaria começando a jogar futebol que ele começou a jogar no início da temporada, que ainda não era tudo que ele está jogando agora, entendeu? É um processo. O jogador de base o jogador que sai da base tem que jogar no profissional até aprender a jogar jogo de gente grande. E o André é um diamante já lapidado, um moleque sóbrio, é um monstro, o surreal que ele joga, entendeu? E que segurou um rojão muito bem, tanto que na base era chamado de velho, né? Porque sempre teve muita experiência, sempre exalou experiência. Agora. Isso é o sósia, né, cara? Não podia ser diferente. Agora sim. Suspeito, né, para falar do André. Agora sim, eu acho que dentro do planejamento que a diretoria mais tem que olhar é como ela vai usar a base e colocar isso dentro do planejamento do futebol. Porque apesar da gente ter muita sorte de ter uma base foda, a gente não pode olhar para a nossa base como se eles fossem tapa-buracos. Então, numa dessa do acaso os jogadores subirem, a gente pode acabar colocando alguém que não seja tão bom de bola assim, ou que não esteja preparado. Que poderia ser o caso, por exemplo, do Jefté, que falam que joga muito bem na base, mas no titular nenhum treinador chegou a botá-lo para jogar, nem nada. Então, assim, eu acho que o Fluminense tem que olhar melhor cuidado para a base e saber trabalhar. Se vai botar os moleques para jogar, cara, bota, mas bota mesmo, entendeu? Testa no Carioca, bota os moleques para jogar e aí avalia. Se tiver que emprestar, empresta, cara, porque a gente não sabe o futuro. Então, acho que essa questão do André, eu acho que ela fala muito mais sobre como o clube olhou para a base e planejou o elenco do que como o clube trabalhou o André propriamente dito. Boa. Vamos fazer então a rodadinha das notas? Então, já que o Dian puxou avaliou nota 7, né, Dian? Vamos começar. Eduardo Bulhões está muito quietinho na dele. Eu não gosto quando a voz da experiência está sem falar. Então, Eduardo Bulhões, sua nota para a temporada do Fluminense de 2021. Nota 7,5. Boa. Tá bom. Justifique sua resposta. Eu vou tirar. Seria mais ainda a nota, né? Mas eu vou tirar aí um ponto pela eliminação na Libertadores, por um time, no mínimo, do mesmo nível que o nosso. E vou tirar meio ponto aí pela pífia campanha na reta final do Brasileiro fora de casa, que nos tirou a oportunidade de estar na fase de grupo da Libertadores. Boa. Deus. Nota 7. Nota 7, nota Luca. Tirei alguns pontos. Que merda, hein? Exatamente. Ficou ruim só por causa disso. Ficou pior ainda, né, cara? Eu acho que a gente acabou pegando essa vaga na pré aí, porque o Brasil é uma grande merda, nivelado muito por baixo. Esse ano foi pior ainda. Porra, o São Paulo que se livrou do rebaixamento na penúltima rodada, na última tinha chance de pré-Libertadores. É um grande absurdo. Então, assim, como o Edu falou, meio para o final do campeonato foi pífio. Mas, como eu falei lá no início, infelizmente o saldo não foi de todo ruim, então nota 7. Boa. Doutor Bernardi. Nota 5. Pelo seguinte motivo. Vou fazer aqui uma comparação com a escola, pelo menos a minha escola. Nota 5 era a média para você passar na recuperação. Né? Fez ali o mínimo e passou de ano. Foi isso que o Fluminense fez esse ano. Fez o mínimo e passou de ano. Pegou a pré-Libertadores.
que para mim é o equivalente à recuperação da escola. Passar direto e pegar a fase de grupo. Eu ia mudar minha nota, você roubou exatamente o que eu ia falar. Mas para mim, na verdade... Eu ia dar 6,5. É porque a tua escola era mais difícil que a minha. 5 é a nota de passar, então eu daria 4,5 e teve aquele meio ponto que foi tipo assim... Pediu pro professor. O professor pediu, qual é, professor? Deixa, meio pontinho. Aí ele deu o meio ponto e a gente passou de ano. Mas nota louca é pior que isso. Passou no conselho. O famoso passou no conselho. Né? E algumas menções honrosas aqui rapidinho, cara, para balança da temporada. Queria dizer que é um absurdo o Fluminense cometer tanto pênalti, isso tem que mudar pro ano que vem. E nota 0 pro VAR esse ano, que, porra, na moral, operou o Fluminense o ano inteiro. Aliás, já falei isso, né? Craque do Brasileirão foram os torcedores. Exatamente. A cena mais linda desse Brasileirão foi quebrar a cabine do VAR. Fala, Deus. Não, só para pontuar também, uma coisa positiva da nossa temporada foram os clássicos. Né? A gente, desde que o Mário subiu, já vem nessa pegada e essa temporada se consolidou aí. Resultados, a maior parte deles positivos, né? Acho que a gente perdeu muito pouco. No mínimo, empate só ali. Só a final, claro. Tudo bem também que 2 remadores... a gente enfrenta menos, né? Promessa de campanha do presidente, hein? Foi mesmo. Eu achei legal que o Cassiano falou que desde que o Mário subiu, porque ele estava na categoria de base, ele vice-presidente de futebol, né? Aí ele subiu. Não, assumiu, pô. Eu que vi errado. Jonathan Machado, nota e justifique sua resposta. Deixa eu falar só uma coisinha antes, rapidinho, que eu não consegui falar depois do Jean, porque caiu minha internet. Não, é bem rápido. Primeiro que ele falou sobre os remadores, né? Amargaram muitos resultados ruins nessa retomada do clube. Inclusive, eu queria lembrar que se a gente, quando caiu, a gente ficou entre 95 e 2001, se não me engano, sem ficar nas primeiras posições do campeonato, foi um tempo muito curto, se você parar para pensar o perrengue que a gente sofreu. Os caras, eu acho que eles ficaram mais de 10 anos, se não me engano. Às vezes a gente não percebe isso, até porque teve aquela Copa lá, sul-americana inventada lá, de convidados lá que eles disputaram, não sei o quê, mas às vezes a gente não percebe isso. E outra coisa, falando sobre o André, todo mundo sabia do potencial do André, assim como todo mundo sabe do potencial do Wallace, do que mostrou na base. Só que esse negócio de subir profissional tem tanta coisa ali complicada de se perceber, tem muita coisa assim que não tem nem como prever o que o cara vai sofrer quando subir. A gente viu jovens, John Kennedy, Biel e vários outros, sofrendo muitas lesões musculares nessa temporada. E as pessoas que eu conheço, que trabalham no clube, falam, olha, o pessoal sempre fala, quem sobe da base sofre muito com a parte física. Então, além disso, também tem o nervosismo que o cara pode ter, tem várias coisas. E se o técnico não vê que nos treinos ele está aparecendo, e quando entra está aparecendo bem, acaba ficando complicado. Um exemplo é o Matheus Martins. Todo mundo fala que o Matheus Martins joga muito na base. Eu não lembro muito dele jogando na base. Todo mundo fala. Vai para a seleção de base direto. Mas o Matheus Martins, quando entrou no profissional, ele não conseguiu mostrar muito. Assim como o Gustavo Apes também não conseguiu mostrar muito. Então, isso aí é um pouquinho incógnito. O André já tinha entrado temporada passada. Nas vezes que ele entrou, ele não mostrou tantas coisas. Então, fazia sentido num elenco recheado de jovens, fazia sentido, de repente, um empréstimo para ele, de repente seria bom. Mas quem ganhou ele não sendo emprestado foi a gente, né? Então, beleza, voltando agora para a nota, falar a parte que, viu, não deu 10 minutos. Eu acho que, eu discordo, o Jean foi praticamente deu gabarito quando ele falou antes daquele negócio que a gente vinha tendo notas 4, 5, e a gente, de repente, teve uma nota 8 ano passado e uma nota 7 esse ano. Eu só mudo um pouquinho por causa das Copas do ano passado, né? Então, eu diria que a gente começou ali numa nota 6, ali no final, a parte final, a gente teve uma nota 8. Digamos que deu uma média de 7 para o ano passado. E o que pesou esse ano, que as pessoas esperaram mais, era justamente por a gente ter terminado naquela nota 8. A gente terminou naquela nota 8 com um técnico que continuou como auxiliar. Continuou como auxiliar, e ele, com certeza, conversou muito com o Roger no início da temporada, então tinha como ele ter passado muito para o Roger o que deu certo, o que não deu certo, como os jogadores estavam performando, e a gente manteve a base. Então, a nossa expectativa esse ano é para manter uma nota 8, que foi como a gente terminou o ano passado. Então, eu acho que, por isso, eu vou manter a nota 7 do ano passado, só que eu diria que esse ano com um pouco mais de regularidade. Porque se nas Copas, no início, a gente foi bem,
No Brasileiro, a gente acabou no final fazendo as pazes com as vitórias, pelo menos em casa, e salvou um pouquinho do que poderia ter se tornado um final ali bem melancólico, né? Então eu diria nota 7. Boa. Dian, o homem dos divaneios. Eu vou dar uma... Já deu 7, né? Não, mas eu quero... o Bernardes, ele roubou o meu argumento. Eu acho que... E como a gente foi para a pré-Libertadores na 7ª posição, que na minha própria construção do argumento, eu disse que o Fluminense deveria... o objetivo era ir para a Libertadores, deveria ter terminado pelo menos em 6º, não em 7º. Então, dentro desse cenário, eu vou dizer ali que o Fluminense... Ou é aquele 7 com meio ponto para passar direto, que na minha escola a média era 7, ou foi aquele 6. Mas na verdade eu vou de. Teve um problema também de jogo fora de casa, eu vou de 6, passou na recuperação, sem grandes problemas, mas é aquele 6zinho ali que separa quem estudou o ano inteiro da pessoa que resolveu estudar no diante da prova e aí acabou não absorvendo todo o conteúdo que tinha ali para absorver e foi para a prova final. Boa. Mais alguma opinião, galera? Ou a gente já parte para as nossas considerações finais? Jonathan já abriu o microfone. Só falar uma coisa que eu esqueci de falar. Eu comentei aqui, não sei se foi em off ou se já estava, acho que foi em off, que estava no meio do horto lá, quando eu recebi a informação do gol do Bragantino lá, né, que broxou completamente a situação. Muita gente continuou comemorando, claro, a gente vai para a Libertadores e tal, mas para mim foi um baque muito forte, que a pré-Libertadores não é a mesma que antigamente. Antigamente era um joguinho geralmente fraco, que mesmo assim tinha Tolimas que eliminavam times brasileiros, né? Mas era um joguinho mais fraco e tal. Agora a Libertadores está muito mais complicada, a pré-Libertadores está muito mais complicada. A gente tem grande chance de... E agora são três partes da Libertadores. A gente entra na segunda, A gente entra na segunda, isso. Isso. E a gente vai ter times como o próprio Barcelona, a gente vai ter o próprio Olímpia, que já eliminou a gente vai ter Atlético Nacional, a gente vai ter vários times ali com vários títulos de Libertadores, vai ser bem complicado. 2 fases, quer dizer, não é nem só vencer aquela primeira, que a gente pode dar ter um sorteio fácil, a gente ainda vai pegar os vencedores das outras chaves para ter outra partida. Sim. Esse ano, se não me engano, foi o Grêmio que caiu na pré-Libertadores. Ainda teve um brasileiro que caiu na pré-Libertadores. Caiu pro Santos. Foi Grêmio e Santos a disputa. Não, acho que Santos passou pelo Cerro Porteño, se não me engano. Enfim, de qualquer forma, a gente teve brasileiro caindo na pré-Libertadores, a gente pode enfrentar o América, se não me engano, né? Foi o outro que classificou para a pré-Libertadores. Então, eu não comemoro tanto, né? É interessante a gente classificar, mas a maior parte do bônus da Libertadores a gente não vai pegar, a gente vai pegar o início de temporada, acho que é final de fevereiro, sem o Maracanã e com técnico novo, montando de novo todo o trabalho, e a gente vai pegar que pode ser a mesma coisa que aconteceu tomara que não seja, contra o La Calera, que a gente estava no início de trabalho do Odair, quando a gente enfrentou o La Calera ali, a gente não conseguiu furar a retranca. Então me preocupa demais ir para a pré-Libertadores, era uma coisa que a gente tinha uma grande chance ali, que se surgiu na nossa porta, da gente entrar conseguir classificar direto, que era uma coisa que eu já não esperava muito, e a gente acabou não conseguindo, no último minuto acabou não conseguindo, e para mim é um problema muito grande jogar pré-Libertadores e não entrar direto na fase de grupos. Eu só discordo de um ponto, porque os campeonatos que esses times tradicionais jogam são campeonatos de níveis inferiores do brasileiro. Se eles estão indo para a pré-Libertadores, é óbvio que tem a questão da mística, da camisa e tudo mais, mas também tem uma coisa concreta ali que mostra que o nível do futebol deles também não é tão alto. Então eu acho que a gente também não precisa ter tanto medo assim, até porque vai tomar no cu, o Fluminense é grande pra caralho, eles que tem que temer a gente, porra. Não vai ter medo, brother, não vai ter medo. Exato, porra, exatamente. Mas é isso. Só para corrigir aqui minha desinformaçãozinha que eu dei agora há pouco, e o Jonathan também deu uma, porque não foi nem Grêmio e Santos, nem Santos e Cerro. Foi Grêmio e Independente Del Valle e Santos e São Lourenço. Acertei as cores da camisa. Pegou o Ciclone do Paraguai e trocou pelo argentino. Foi desinformação em dose dupla, né? Excelente. Ó, Wagner aí. Nossos ouvintes agora no Spotify não vão entender absolutamente nada, mas o companheiro do Edu apareceu. Pega para ver de novo no YouTube com imagem agora. Exato, ver tudo de novo. Até para ver as propagandas, que o Bernardes mostrou aqui. Nossos patrocinadores. Mas que a gente fala também aqui, para a galera também escutar. Pizza Suburbanos,
Sabor do Queijo. E também, galera, só um recadinho para a gente já partir para as considerações finais. A gente está numa nova plataforma, né? A gente está em várias plataformas de podcast, está no YouTube também, mas a gente está numa nova plataforma chamada Orelo, acho que é Orelo que se fala. E aí é fácil baixar o aplicativo, escutar a gente. A Orelo é uma plataforma brasileira que foi criada aí, é a única que monetiza também por reprodução, né, de episódio. Então, quem puder, obviamente o mais importante é escutar a gente, seja lá em que plataforma for. Mas quem puder baixar o aplicativo da Orelo aí e escutar a gente, vai estar ajudando também a gente a arcar com esses gastos fixos que a gente tem também para as gravações. Pagar cerveja no pré-jogo. Exatamente. Também custear a cerveja no pré-jogo. Eu já fico feliz, mas o mais importante, por exemplo, se a gente conseguir pagar, ajudar a pagar o StreamYard e outras coisas, vai ser bom demais. Sim. E assim, o lance da cerveja também, viu a gente no pré-jogo, agora que, né, a gente está aqui também, grava o Escuta Teu Povo e está também fazendo esse episódio especial aqui com imagem no YouTube, viu a gente no pré-jogo, paga aquela cerveja também para dar aquela moral, né? E agora vamos às considerações finais dos meus camaradas, para a gente poder encerrar esse episódio maravilhoso com a presença de Deus. Deus está entre nós. Novamente, recado de se inscrever, seguir a gente nas redes sociais. Lembrando que a gente lançou, né, o Escuta Teu Povo da Fluburgo, tá no YouTube já tem um tempinho aí, que foi o último que a gente lançou, e vem mais por aí. Essa provavelmente é a última gravação do ano, né? A gente fez esse balanço da temporada, é a última gravação do ano, mas tem surpresinha aí, um especialzinho de Natal, que já gravamos já com Barba, e vai ao ar aí no dia 19 ou dia 20, fiquem ligados também. Vamos partir agora para as considerações finais, começando por ele, Deus, Cassano, muito bom estar contigo hoje, cara. Glória ao Pai, ao Cristo. Boa, alguém mutou o Jean, excelente. O Cassano, espero que a gente consiga arranjar o nosso tempo aí, nossos horários para você estar mais aqui com a gente, e amanhã a gente tem o nosso churrasco também, e você vai estar presente virtualmente, porque a gente vai te ligar. Espero que você esteja atenta ao seu telefone. Não gostei da brincadeira. De te mutar, né? Obrigado, Tati. Aí já veio até a retrospectiva do ano, quando a gente começou lá atrás, tudo que a gente já fez desde lá atrás até agora, assim, obrigado mesmo por esses momentos, né? Vocês todos. O Carvalho que não está presente, nosso querido Menescal, motorista também. Que ano foda, né? Motorista não, piloto. Nosso piloto. Nosso melhor piloto do Rio de Janeiro, quiçá do mundo. Tudo que a gente construiu nessa amizade ainda mais forte. Obrigado, um prazerzaço. Claro que a gente vai ajustar assim, mais programas aos finais de semana, né? Agora é só 1h, foda-se, sábado. Tamo aí. Então, tá durante a semana tomando um vinhozinho na Europa. Durante a semana que é mais puxado, mas Bom, vamos com mais esperança que o próximo ano seja melhor, né, em termos do nosso Fluminense, porque o nosso podcast não vai deixar a peteca cair, não, pelo contrário, só vai crescer. Então continuem seguindo a gente aí, porque, esse carinho de vocês tá maneiro pra caramba de ver, e eles, presencialmente, vocês todos, né, lá no Maracanã, tem sentido isso não tem preço. Quando eu for ao Brasil, certamente vou estar lá com vocês. Boa, tem que vir no Carioca pra gente, moça bonita, vários jogos maneiros pra gente pegar um calorzinho, né? Eduardo Bulhões, boa noite e até a próxima, parafraseando aí Hugo Carvalho. Boa noite, ouvinte, foi um prazer aqui gravar esse balanço anual aí do Fluminense. Um prazer estar gravando novamente com meu irmão aí, Gabriel Cassano, fundador da Flu Amsterdã. E é isso aí. Um abraço, até a próxima e fora Bolsonaro. Boa. Jonathan Machado, boa noite, até a próxima, camarada. Boa noite, eu fiquei imaginando o Cassano vindo do inverno gelado de Amsterdã, direto pro verão de Moça Bonita. Coitado, não tem como sobreviver isso. Mas eu queria começar agradecendo, claro, a vocês por ter me convidado para esse projeto maravilhoso aqui. Agradecer ao ouvinte por a gente ter terminado esse ano em alta aí. Queria aproveitar, já que falou de Campeonato Carioca, o Mário falou que provavelmente vai ter jogo no Espírito Santo, e eu espero fazer essa caravana. Agradecer os ouvintes lá do Espírito Santo, os ouvintes capixabas, o pessoal que fechou
6, 7 ônibus para vir para o Rio de Janeiro. Mandar um abraço lá pro meu amigão Pet, mandar um abraço pro pessoal do Boa Tricolor. E de resto, o Seja Sócio tradicionalmente, o Fora Bolsonaro. E eu acho que ano que vem, a gente mantendo a base, contratando certinho ali, a gente consegue chegar mais longe. Grande abraço a todos. Boa, John. Doutor Bernardes, suas considerações finais. Está sem microfone. Que beleza. 20 anos de curso. Era para ver se você estava prestando atenção. Um bom momento ao ouvinte, boas festas, um bom ano novo. Ano que vem tem mais. Um bom Natal, que é a minha festa favorita do ano, porque tem lindas cores, né, na decoração normalmente. E é isso, cara. Também queria agradecer a vocês pela camaradagem de sempre, pela amizade, pela companhia virtual, agora mesmo presencial. Tem sido uma experiência muito maneira e compartilhar com vocês é sempre mais especial. E é isso, cara. A expectativa do ano que vem a gente fala mais aí em programas futuros, mas que vem um ano melhor, um ano inteiro com a torcida do Fluminense atrás do clube, empurrando o clube para a gente conquistar aí coisas maiores, coisas que a gente almeja há muito tempo. E é isso. Até a próxima, porque não é uma despedida, é só um abraço de final de ano. Boas férias. Boa, e boa lembrança, né? Que a gente vai ter. Esqueci de dar essa informação, né? Vamos ter férias, como eu falei, a última gravação do ano, porque a gente vai dar aquela interrompida nas gravações do dia 19 de dezembro ao dia, se não me falha a memória, 8 de janeiro, porque 9 tem programa, o primeiro programa do ano. Edu, abriu o microfone antes de passar para o Jean. Fala, Edu. Férias de MEI, né? Porque são férias não remuneradas. Faz parte também, né? Depende, se a galera ouvir no Orelo, se a galera começar a ouvir no Orelo, a gente vai ter férias remuneradas de 3 centavos. Tá bom, pô. Se 3 milhões de pessoas assistirem, ouvirem na Orelo, a gente ganha R$100. Dian, boa noite, até a próxima, meu camarada. Boa noite a todos, ou boa tarde para você que está voltando do trabalho, bom dia para você que está indo trabalhar e está terminando aí nessa corrida aí de 1h30 ouvindo a gente aí no teu transporte público. Cara, foi maravilhoso esse ano no que diz respeito ser torcedor, quer dizer, ser torcedor não de torcer, né, mas a relação que a gente criou, essa amizade que se transformou nesse projeto. Eu postei isso nas minhas redes sociais e se eu consigo dizer qual foi a melhor coisa que me aconteceu no ano de 2021 e foi a criação desse podcast e estar fazendo isso com vocês. Fortaleci amizade com pessoas que eram amigos, todos agora já são bem próximos mais de mim e só tenho a agradecer. Vários momentos aí de altos e baixos que todo mundo passa pelo ano. Às vezes o que me fazia ficar rindo, dando gargalhadas, eram as resenhas que a gente tinha no nosso grupo com todo mundo, ou no nosso grupo de organização mesmo. E agora, nesse final de ano, essa amizade que a gente fez com o pessoal da Fanfarra. Um beijão para vocês também. Então, queria muito agradecer, porque vocês têm um papel fundamental no saldo positivo de 2021 como um todo. Então, meu primeiro agradecimento vai a vocês. E apesar da gente estar entrando de férias, é importante lembrar que dia 27 de dezembro vai rolar um pagodinho ali no Minimarket. Uma baguncinha. Então, vai rolar um furduncinho. Uma bagunça. Então, vai estar a gente com o pessoal da Fanfarra. Não sei se o pessoal da grade e do Old Flu também vão, mas eles estão convidados. Então, vocês não vão ficar tão ausentes de coisas novas pra gente, porque não vai ter o especial com barba, depois já vai ter esse furduncinho, e ali só naquele primeira semana do ano que talvez não tenha nada, mas aí já tiveram 2 semanas aí com a gente. E para finalizar, uma coisa que eu queria falar é como é legal a gente ver uma garotada nova no Maracanã. Eu vi a torcida do Fluminense muito rejuvenescida nesse retorno pós-pandemia, e muita criança se divertindo. Gravei até um vídeo, né, de uma garota no colo do pai, o pai pulando, a garota dançando, balançando no ritmo da música certinho. Então, muito bacana. Então, o finalzinho vai também um beijo para vocês, futuros da torcida do Fluminense.
e espero que da Farofa Tricolor ninguém tenha usado camisinha para daqui a 9 meses a nossa torcida dobrar de tamanho. É isso aí, senhoras e senhores. O programa é para maiores de 18 anos. Cara, eu queria só estender aí meu agradecimento a vocês também. Certamente, a gente sabe que 2021 foi um ano, né, um ano pesado, 2020, 2021, principalmente a gente que sempre manteve uma rotina de arquibancada, uma rotina de estar se encontrando. O Vitinho fala muito isso, né? Vitinho fala, pô, familiar a gente vê de vez em quando, pô. Vocês eu vejo semanalmente no estádio e provavelmente eu vou ver a vida inteira. Então, a gente sentiu muito esse distanciamento, mas num momento que deu, um momento, né, com as condições sanitárias mais favoráveis, a gente conseguiu aí se encontrar e certamente o É Proibido Remar tem um papel fundamental em tornar um ano um pouco menos trágico, né? Com essa pandemia, com esse, enfim, número de mortes, uma coisa realmente bem, bem triste, mas me conforta quando eu olho para o lado e vejo vocês. Então, estender meu agradecimento, né, a vocês e também o Carvalho, Menescal, que não puderam estar aqui com a gente hoje, e também a galera da Fanfarra, a galera que tem colado aí com a gente também nas arquibancadas e também nas bagunças. E aos ouvintes, obviamente, né? Sem ouvintes, a gente estaria falando com a gente mesmo, que é o que a gente também sempre fez. Então, um agradecimento especial à galera que consegue escutar a gente, né, as nossas besteiras semanalmente também. Fica o nosso agradecimento aí, de verdade, de coração. E o carinho também que a galera tem tido ao vivo, né? Na arquibancada, uma galera tem reconhecido a gente, tirado foto do trapo. Enfim, então é isso. Agora sim, novamente parafraseando o Carvalho, eu, Hugo Tati, me despeço por aqui. Saudações tricolores. Até a próxima. Um bom final de ano aí, um bom Natal e um bom ano novo para geral. E que ano que vem seja um ano de título pra caralho, porque o Fluminense é gigante. Au! Encerra aí, Bernardo. Pô, esse final ficou muito bom, tu parecia o Edu falando. A gente estaria falando só com a gente mesmo. Não, deixa gravando. A gente estaria falando só com a gente mesmo, que é o que a gente sempre fez. Pô, essa frase do Edu. Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rastor entrou!